A operação desencadeada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, foi mais uma fase da investigação na Operação Aranha do Deserto. Na ocasião, foram denunciadas 10 pessoas e 8 foram detidas. 2 das prisões ocorreram em Caratinga. Foram detidos o sargento Mauro Célio Lourenço, lotado no 62º Batalhão da PM em Caratinga, e o médico legista da Polícia Civil, Thales Edson Chaves. A operação, que já ocorreu em Timóteo, teve desta vez como foco as cidades de Inhapim e São João do Oriente. Os denunciados são investigados por envolvimento em fraudes do DPVAT. O promotor de justiça Bruno Schiavo apresentou detalhes das investigações. Foram ouvidas diversas pessoas, mais precisamente 61 casos em que foi constatada a fraude no seguro DPVAT. Então são 61 pelo menos delitos até então apurados nessa fase, com denúncia oferecida, com 10 denunciados, 10 pessoas envolvidas nesses crimes, consistindo nas pessoas que sofriam acidentes de trânsito. Elas faziam laudos médicos incompatíveis com as lesões que elas realmente sofreram, ou seja, geralmente essas lesões que elas sofriam eram mais leves, e com a falsificação até mesmo de laudos oficiais em que se atestava que as lesões eram mais graves, nesses casos as pessoas recebiam indenizações maiores, e essas pessoas envolvidas, os demais denunciados que atuavam nesse esquema, inclusive recebiam parte dessa indenização, que seria prioritariamente devida às vítimas. E agora fica a cargo da justiça julgar todos por seus atos criminosos. O promotor também explicou como agiam os 2 policiais denunciados nas fraudes. O policial civil era o médico legista que atestava essas lesões. Ou seja, então, segundo a denúncia, ele fazia uma parte importante do esquema, já que todos os usuários do DPVAT passavam por ele. E, como eu já disse, esse médico atestava lesões que eram incompatíveis com aquelas apresentadas pelos usuários do DPVAT. Só para se ter um exemplo, uma pessoa chegava com um dedo quebrado e ele falava que o membro estava completamente inutilizado, a mão, até mesmo o braço, alguns casos em que isso ocorreu. O médico legista, no caso, ele estava prestando um serviço público em que não seria cabível recebimento de valor algum, e ele cobrava uma consulta como se fosse um paciente comum. O policial militar, ele atuava como um verdadeiro despachante, ele contactava as vítimas, usuários do DPVAT, e recebia também uma parcela que não lhe era devida por esse serviço, que, claro, é completamente estranho à função que ele exercia. O médico legista denunciado se encontra acautelado no 12º Departamento da Polícia Civil em Ipatinga. O delegado Gilberto Simão, chefe do departamento, esclareceu o motivo do acautelamento do policial na instituição. Existe uma legislação específica que trata sobre esse tema, a Lei 4878 de 1965, no seu artigo 40 e parágrafo, que permite a prisão especial de policiais, sejam eles civis ou militares. Portanto, esse policial se encontra no departamento até que se tenha uma decisão definitivamente, ou seja, uma decisão judicial definitiva. O que deve acontecer com ele? Ele permanecerá à disposição da justiça, simplesmente isso. É o nosso dever custodiá-lo lá até que tenha uma decisão definitiva, que seja uma condenação, que seja absolvição, ou pelo menos que ele fique livre até que essa decisão definitiva saia. O coronel Edivânio Carneiro, comandante da 12ª Região da Polícia Militar, falou sobre a situação do militar que já se encontra preso. O GAECO já investigando esses crimes já há algum tempo. Houve uma denúncia da participação de um policial militar e a gente quer ressaltar aqui a nossa forma isenta no trabalho. Nós esperamos de todo integrante da Polícia Militar trabalhar em favor da sociedade, cumprindo a lei, e nesse caso específico, mediante apreciação do Poder Judiciário, um decreto sobre a prisão preventiva desse policial militar. Ela foi cumprida imediatamente, ele encontra-se recolhido no quartel do 11º Batalhão em Manhuaçu, à disposição da Justiça para responder criminalmente por sua conduta. Importante ressaltar que administrativamente também nós já estamos
instaurando um procedimento administrativo que vai avaliar sobre a possibilidade de permanência dele ou não nas fileiras da Polícia Militar. São duas instâncias independentes e que elas vão acontecer ao mesmo tempo que a instância criminal, quando ele vai ter a oportunidade de se defender, e também administrativamente sobre a questão de permanência nas fileiras da Polícia Militar. O delegado do GAECO, Gilmaro Alves, explicou como a polícia chegou aos investigados. As investigações já se iniciaram há um longo tempo, mesmo porque nós fracionamos essas investigações, haja vista aí a quantidade de pessoas envolvidas, conforme no passado foi inclusive divulgados por vocês sobre a Operação Aranha do Deserto na cidade de Timóteo. Naquela oportunidade nós tivemos 3 advogados denunciados, um médico também denunciado e despachantes. O que nós fizemos então agora foi justamente investigar em relação às condutas existentes tanto nas cidades de Iapim como em São João do Oriente. Não obstante estas atividades que nós ali investigamos, nós temos também condutas a serem investigadas na cidade de Caratinga e Manhuaçu. E no bojo ou durante estas investigações nós constatamos aí a participação de diversas pessoas, dentre elas os próprios despachantes que outrora foram presos, né? Sendo que 2 deles ainda encontram-se custodiados na cidade de Iapim, e nessa data recente nós logramos êxito então na prisão dessas 2 outras pessoas que também participavam de forma ativa dessas condutas delitivas.